Olá, guerreiros, tudo bem? Agora nós vamos continuar a nossa resolução de questões, pessoal. O assunto é trocas de calor. Essa é a nossa aula 13 e vamos resolver as questões 7 e 8, ok? Que diz o seguinte: qual é a quantidade de calor necessária para transformar 50 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 40 graus Celsius? Sabendo que o calor específico do gelo é 0,50, o calor específico da água é 1 e o calor latente de fusão do gelo é 80 cal por grau Celsius. Bem, o que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos que a gente está com um assunto, pessoal, de trocas de calor também. Porém, a gente tem que pensar o seguinte: você tem 50 gramas de gelo, tá certo? 50 gramas de gelo, que vai aumentar a temperatura. Então, no gelo aqui, pessoal, eu posso aumentar a temperatura. Então, isso aqui é gelo. Depois você vai transformar o gelo, depois que o gelo virar líquido, a temperatura não vai aumentar. Nesse momento ocorre a fusão. Depois que a fusão acontecer, que o gelo virar totalmente líquido, você vai poder aumentar a temperatura de novo somente do líquido. Então, de novo, aumenta a temperatura. O que acontece aqui? Aqui no gelo, a gente vai aplicar a fórmula Q do calor, tá certo? Normal, que eu vou chamar de Q do gelo, QG, tá certo? Depois, na fusão, nós vamos aplicar a quantidade de calor latente, que eu vou chamar calor da fusão, QF. Depois, no líquido, que eu vou poder aumentar a temperatura de 0 até 40 graus, eu vou de novo chamar aqui de QL, ou seja, calor do líquido. Então, quando eu somo todas essas quantidades de calor, eu obtenho a quantidade de calor necessária para transformar, inicialmente, uma substância que estava aqui, vamos anotar, né? Estava a menos 20 graus Celsius, menos 20, e ela vai até o zero, tá certo? Ela vai até o zero. Depois, eu vou transformar somente em 0 graus Celsius, então é de 0 a 0, de 0 a 0, tá certo? E depois eu vou partir do zero, o líquido todo transformado já, todo líquido, e vou levar até 40 graus Celsius, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nesse caso aqui, da quantidade de calor do gelo, eu vou colocar massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Em relação à fusão, é o chamado calor latente. É simplesmente massa vezes o calor latente de fusão, que é LF, que está dado aqui, pessoal. Calor latente de fusão é 80. Então, a fórmula fica só assim. E no caso do líquido, só uma substância, ou seja, só um estado físico, você de novo vai aplicar M vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, tudo isso vai dar a quantidade de calor que ele está pedindo. Então, vamos fazer o cálculo aqui de lado, ok? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos manter aqui, só buscando aqui a caneta. Nós vamos manter aqui o Q e vamos substituir aqui o M. Quem é o M? É 50 gramas. 50 vezes o calor específico do gelo, que é 0,5, vezes a variação de temperatura do gelo. Pessoal, aqui ó, a variação de temperatura do gelo é de menos 20 até 0. De menos 20 até 0 eu tenho que aumentar 20. Eu tenho que somar 20 para ficar mais 20 e dar 0. Então a variação do gelo é 20 positivo, tá certo? Mas, quem é agora a massa? A massa você está vendo que é uma só, é 150 gramas, tá certo? É a quantidade de massa da substância. Calor latente de fusão agora, que é isso aqui que eu vou escrever, ó, é 80, então isso aqui vai ser 80, ok? Mas, vamos ver se cabe, a massa de novo que é 50, a massa que é 50, vezes o calor específico agora do líquido, que é 1, tá certo? E vezes a variação de temperatura de qual? Pessoal, agora eu estou no líquido, de 0 até 40. O que foi que aconteceu de 0 a 40? Um aumento da temperatura de 40. Então pronto, basta fazer esses cálculos que vai dar tudo certo.
Eu tenho aqui, pessoal, 50 vezes 20, que dá 1.000, 1.000 vezes meio dá 500. Então, nosso primeiro cálculo aqui vai dar 500, isso aqui, ok? 500. Mais 50 vezes 80 vai dar 4.000, ok? Que é esse cálculo aqui, ó, 50 vezes 80. E mais 50 vezes 40, que vai dar 2.000. Beleza? Então, com isso, a gente obtém a quantidade de calor necessária para... Só um momento, de novo. Estou com um problema aqui com essa caneta, mas vai dar certo. Para você transformar 50 graus de gelo a menos 20 em 40 graus Celsius. Basta somar as quantidades aí, dá 500 mais 4, 4.500, mais 2.000, 6.500 calorias, ok, pessoal? 6.500 calorias é a resposta do nosso problema, ok? Então, é basicamente isso. Repete a questão, tenta entender, que nós vamos para o nosso próximo slide, ok? Que a nossa questão agora, pessoal, é a questão número 8, e ela vem com o mesmo procedimento, ou seja, o assunto é o mesmo. Qual é a quantidade de calor que deve ser fornecida a um cubo de gelo de 200 gramas, inicialmente a menos 20 graus Celsius, para convertê-lo totalmente em vapor a 130 graus Celsius. Então, agora eu tenho o gelo a menos 20. Então, vamos lá. A quantidade de calor vai ser que eu vou precisar da quantidade de calor do gelo, tá certo? Nesse momento, aumenta a temperatura. Eu vou somar com quem? Depois que o gelo... na hora que o gelo aquecer até zero, vai começar a fusão. Então, eu vou ter a quantidade de calor de fusão. Nesse momento aqui, a temperatura não aumenta, ela permanece constante, ok? Depois que o gelo virar totalmente líquido, eu vou ter a quantidade de calor do líquido. Nesse momento, a temperatura sobe de novo, tá certo? Ela vai subir de 0 até 100, no caso, né? Depois que ela chegar em 100 graus, eu vou ter a quantidade de calor da vaporização. É a quantidade de calor de vaporização ou de vapor, que nesse caso aqui não vai aumentar, porque o líquido vai estar virando vapor. Nesse caso não aumenta, a água vai estar fervendo. Depois que o líquido virar vapor, você vai ter a quantidade de calor do vapor ou do gás. Vamos dizer do vapor de novo, tá certo? Então esse V aqui, pessoal, ó, nesse caso aqui vai aumentar. Aqui é a quantidade de calor do vapor. E aqui não é de vapor, é a quantidade de calor de vaporização, é calor latente. Então, fazendo o mesmo que a gente fez na questão anterior, quando a temperatura aumentar, a gente vai usar a fórmula do calor normal, C delta θ, tá certo? Agora vamos para a próxima. Calor latente de fusão vai ser a massa vezes o calor de fusão. Quem é aqui no caso? LF. Então a gente vai colocar LF. Estamos só montando as fórmulas. Vamos para o terceiro, que é esse aqui, ó. O calor do líquido, que a temperatura aumenta. De novo a gente põe M vezes C vezes delta θ, ok? Próximo, que é esse aqui, ó. Mas agora é o calor latente, ó, que a temperatura não aumenta, ela está constante aqui, tá vendo? Então é só M vezes o calor latente de vaporização, ou de vapor, que é esse aqui. E por fim, a gente vai colocar a fórmula de M vezes C vezes variação de temperatura. Então, pessoal, é muito simples, ou seja, não é tão simples, desculpa. É uma questão que você tem que ter muito cuidado. Você parte aqui do gelo, não é? E nesse gelo aumenta a temperatura até zero, de menos 20 até zero. Você vai para o calor latente de fusão, que não aumenta a temperatura, ocorre apenas a mudança de estado, de sólido para líquido, de gelo para líquido. E aí você tem uma fórmula específica. Depois que o gelo virar líquido, você vai aumentar a temperatura de novo de 0 a 100. Na hora que ocorrer a mudança de temperatura, a mudança de estado, você vai ter o calor latente de vaporização, que é QV, que eu estou apontando aqui, tá certo? E depois que o líquido virar totalmente vapor, você vai ter
o calor do vapor que vai aumentar, a quantidade de calor do vapor que vai aumentar a temperatura. Então basta substituir aqui e fazer essas contas. Vamos lá. Quem é a massa inicial? Na verdade a massa é uma só, vai ser 200, tá certo? Quem é o calor específico do gelo? Ele disse que é 0,5. Quem é a variação de temperatura? Pessoal, o gelo aqui de menos 20 vai variar até 0. Por enquanto é gelo, então varia 20 positivo. Você põe 20. Ok? Vamos devagar. A massa de novo aqui, ó, vou colocar aqui a massa é 200. O calor latente de fusão é 80. Estou apontando ali, ó, vezes 80. E vamos para a terceira forma. Já fizemos a primeira, tá certo? Fizemos a segunda e vamos agora para a terceira. A massa de novo é 200. Com calma, você vai entender. O calor específico da água, no caso, é 1. E a variação do líquido é o quê? Pessoal, na hora que o gelo vira totalmente líquido, o líquido vai aumentar de 0 até 100 graus para poder ferver. Então vai ser uma variação de 100 graus. Ok? Fizemos a nossa terceira forma. Vamos para a quarta. A quarta vai ser a massa de novo, que é 200 gramas. O calor latente do vapor ou de vaporização é 540. Certo? Colocamos aqui e concluímos a nossa quarta fórmula. Vamos finalizar com a quinta. Mais a massa de novo é 200. Agora eu tenho o calor do vapor, o calor específico do vapor aqui, ó, 0,48. 0,48. Certo? E vezes a variação de temperatura. Pessoal, no vapor, o que acontece? A água vai variar, o líquido vai transformar em vapor a 100 graus. Depois que tudo virar vapor, vai aumentar de 100 para 130. De 100 para 130 aumenta 30. Então, pode crer que você vai ter que fazer essas contas, todas essas contas, para poder acertar a sua questão, pessoal. A primeira conta aqui, o que a gente faz? Ó? 20 vezes 0,5 dá 10. 10 vezes 200, 2.000. 2.000. Exatamente. Terceira conta. 200 vezes 80, 2 vezes 8, 16, vai dar 16.000. Muita calma para não errar. Eu estou fazendo aqui tudo de cabeça, nem fiz esses cálculos antes. Agora, 200 vezes 1, 200 vezes 100, vai dar 20.000. Ok? E aí? Ok? Estão entendendo direitinho? E agora vamos fazer 200 vezes 540. Isso vai dar 108. Com mais 3 zeros. Olha como tem que ter calma. Mais 200 vezes 0,48. Isso vai dar 96 vezes 3. 3 vezes 96, 270, 288. Então aqui vai dar 2.880. Eu vou fazer novamente essa continha aqui, viu? 200 vezes 0,48 dá 96. 96 vezes 3 dá 270 com 18, 288. Com mais o 0, 2.880. Então agora nós vamos concluir a nossa questão fazendo essa soma todinha aqui, pessoal. Ó. 108.000 com 20.000 dá 128.000. Com 2.000 dá 130.000. Com 16.000, 146.000. E com 2.880, 148.880. 148.880 calorias que vai ser necessário. Então, uma questãozinha grande que você tem que praticar bastante para poder acertar os cálculos. Eu vou somar novamente aqui, porque na verdade eu não estou... 108.000 com 20.000, 128, com 2.000, 130, com 16.000, 148, não, 146.000 e com 2.880, 148.880, ok? Então, pessoal, resolvemos mais essas duas questões. Espero que vocês aproveitem, tá certo?
E refaça as questões várias vezes. Eu vou ficar sempre dizendo isso porque você tem que refazer essas questões. O vídeo é para ajudar, para te ajudar, para que você possa ter acesso à resolução das questões, tá certo? Mas nós resolvemos essas questões em sala e você tem esses vídeos de reforço para que você possa fechar sua prova, gabaritar sua prova, ok, pessoal? Então, um abração e até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau.